Quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, do verso 7 até o 9, diz assim: Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo sua vida. Que mensagem dura, contundente, séria de Deus para o profeta Ezequiel, convocando ele como atalaia. Atalaia é aquele que fica de vigia para ver o que vai acontecer. É alguém que está vigilante, está para fazer algo a mandado de alguém, tomar conta. É uma missão árdua. E essa missão do profeta Ezequiel era ser um atalaia de Deus acerca de anunciar a palavra de Deus, os avisos de Deus aos que estavam em pecado. A igreja tem um papel fundamental. É o que nós fazemos aqui nessa rádio. Não estamos aqui para incriminar, julgar, condenar ninguém. Nós estamos aqui para anunciar a salvação bendita de Jesus. É o que os atalaias fazem, chamados para anunciar a salvação. Mas interessante que o Senhor diz: eu constituí você. Deus constituiu a igreja para ser sua porta-voz nesses dias. A gente ouve de Deus e dá o aviso da parte de Deus. É o que diz o verso 7. Mas ele diz: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Como é o negócio, rapaz? Deus estava dizendo para Ezequiel: se ele não dissesse a verdade para o ímpio, mostrasse para ele que ele estava no caminho errado, que ele ia se dar mal lá na frente, e ele não fizesse isso, e aquele homem morresse, um pecador, Deus não ia cobrar de outro senão dele. Querido, Deus pode cobrar o sangue de muita gente a nós, crente, sabia disso? É uma responsabilidade tamanha. E não pense que é só do pastor não, viu? Você deve pregar às pessoas, mostrar, falar para as pessoas, advertir que eles estão no caminho errado. Se você não avisar essa pessoa morrer na sua maldade, no seu pecado, você, eu, a igreja, seremos responsáveis pela morte desse homem. Eu fico imaginando quantos daqueles homens que tombaram nesse combate com a polícia do Rio de Janeiro que não foram advertidos acerca disso. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem nessa noite. Se você morrer no seu pecado, o salário desse pecado é a morte. E a morte física, espiritual e eterna, querido. Mas, se eu não avisar, eu vou ser responsável pela minha própria morte. Porque o verso 9 diz: mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo sua vida. Olha aí. Se nós não avisarmos, ele vai morrer na ignorância e Deus vai requerer de nós. Mas se nós avisarmos, como nós avisamos sempre aqui, e essa pessoa que anda no caminho errado não quer aceitar essa mensagem de salvação, nós não temos nada mais contra o sangue dela. Deus não irá cobrar de mim, de você, a vida de ninguém. Mas se a gente não fizer, se a gente não mostrar, se a gente não pregar a verdade desse evangelho que salva, mas que também, quando rejeitado, não se tem salvação, aí as pessoas vão justificar lá em cima: eu nunca ouvi. O pastor Eliel nunca pregou isso na rádio, nunca falou essa verdade, eu nem sei, não. Você sabe.
Aqui é salvação para ele, se ele continuasse pregando o caminho, e morte para a vida daquele que não aceitasse a mensagem. Olha que interessante. Aí no verso 10, ele diz: Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos por causa dele, como poderemos viver? Muita gente dá essa desculpa. Ah, mas os meus pecados, eu já estou perdido mesmo, a minha transgressão, o meu pecado está sobre mim mesmo, nós estamos fracos por causa dele mesmo. Como é que nós podemos viver? Como é que nós podemos ser salvos? Eu fiz tanta coisa errada. Uma vez eu falei sobre o perdão de Deus e a salvação de Cristo. Ela disse assim: pastor, eu não tenho mais jeito, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, olha, foi tanta coisa. Eu disse: olha, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas eles queriam se justificar. O profeta ia dizer: vocês dizem, visto as nossas transgressões, nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles. Como podemos viver? Ou seja, eles iam dizer: a gente não tem mais jeito não, a gente está perdido. Era o que eles estavam dizendo. Aí Deus fala para o profeta no verso 11: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer por causa de Israel. Deus nessa noite está dizendo para você, querido, que está no caminho errado, na impiedade, sem dó, sem piedade, alguém que faz o mal com prazer, que faz a coisa errada com todo o vigor e com toda a vontade do coração. É gente que anda errado consciente e que diz assim: minha vida é isso mesmo. Eu mato, eu roubo, eu adultero, eu minto, eu corrompo, eu sou o corruptor e o corrompido. É gente assim. Deus está dizendo nessa palavra: eu não tenho prazer na morte de nenhum ímpio. Olha que coisa fantástica. Isso é o amor de Deus. Ele diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo homem, o mundo inteiro, receba vida eterna e não morte eterna. Esse é o amor imensurável de Deus. Nós não entendemos. É o amor que está em Cristo, naquele homem que era um dos malfeitores da cruz, que se arrependeu, e ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que alguém viva, mesmo o pior, miserável pecador, o maior malfeitor, que converta. Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, inclusive aqueles 117 homens. O amor de Deus estava sobre a vida deles, mas eles não quiseram. Muitos não querem. Verso 12: Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da transgressão. Olha, ele estava dizendo, sabe o quê? Até você que vive aí fazendo coisa certa, mas isso aí não pode te salvar. Quem nos justifica é Deus. Se eu pudesse me salvar por obras, isso fala de obras, de alguém que anda certo na sociedade. Se morrer sem Cristo, não tem salvação. Cara, isso é como, porque eu faço obras de ação boa. Eu sou um cara bom. Eu faço obras de caridade. Isso não te leva para o céu, não. Isso não te salva. Isso não te redime dos pecados. Agora, ouça isso na parte B do verso 12. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua maldade,
nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Agora pegou pesado. Quer dizer que o cara que faz um monte de coisa errada, se ele se arrepender, se ele parar com isso, Deus dá a salvação, mas não dá o justo que pecou, que errou. Parece contraditório. É alguém que viveu a vida inteira fazendo a coisa certa, mas não fez no final da vida. Você pode viver a vida inteira fazendo a coisa certa e no último dia se perder. E você pode viver a vida inteira fazendo a coisa errada e no último dia ser salvo. Graça de Deus, irmão Pedro. Coisa fantástica. É o ladrão da cruz, é o malfeitor da cruz. Fez a vida inteira coisa errada. Roubou, matou, adulterou, prostituiu-se, bebeu. Quem sabe fez. Foi um pedófilo. Pastor, é o ímpio, é que faz coisas impiedosas. Se arrepender, Deus salva. Aleluia. E no verso 13: quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Mais uma vez, Deus pega pesado com aquele que é o cara que diz que é bonzinho, né? Vai juntando na caderneta as coisas boas que faz, mas é um miserável que não se arrepende. Não confessa Cristo como Senhor e Salvador. Suas obras não vai te justificar. O que vai justificar você é Cristo, se você se arrepender e dizer: eu recebo Cristo como Senhor e Salvador. Mas aí no verso 14 ele diz: quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, não fizer mais maldade, certamente viverá e não morrerá. Olha que coisa fantástica. Isso é graça de Deus, isso é evangelho de Jesus. Deus quer que o ímpio, pecador, desgraçado, sem a graça de Deus, seja alcançado. Meu Deus, é por isso que a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Gente que está na frente lá para ser salvo vai passar para a fila de trás. E gente que está na fila da frente para a perdição vai ser alcançado pelo Senhor. Meu Deus do céu, é graça de Deus. Cristo está nessa noite dizendo: perdido, você que está aí, que não tem mais jeito, quem sabe preste, desperdido de um, perdido de mil, agora eu vou desgraçar mesmo com a minha vida, eu vou cair no crime, eu vou cometer o pior. Ei, pare. Cristo quer salvar a sua vida. Cristo quer que você viva e seja alcançado pela graça dele, enquanto a vida, a esperança. Por isso que ele diz no verso 16: de todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Querido, arrependa-se. Hoje é dia de salvação. Hoje Cristo quer te salvar. Hoje Cristo quer te fazer nova criatura, escrever o seu nome no livro da vida, tirar o nome do livro da perdição, da morte eterna e colocar no livro da vida eterna. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que agora entrega a sua vida a Jesus. Fez a coisa errada a vida inteira, mas agora ela quer fazer a coisa certa, ela se arrepende, ela te confessa como único Senhor e Salvador, e o Senhor agora perdoa os pecados, escreve o nome dela no livro da vida e faz aquilo que fez comigo, está fazendo com muitos nessa noite, salvando vidas, perdoando pecados e mudando vidas, tirando da impiedade, da morte eterna, da perdição, para a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus